Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a doença de Alzheimer. As informações contidas nesse vídeo não pretendem substituir a consulta ao profissional médico. Esse vídeo tem somente caráter de prestar informações para fins estritamente educativos. Se você conhece alguém que esse conteúdo possa ajudar, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo e vamos levar esse conhecimento a mais pessoas. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer é uma doença degenerativa, progressiva e até o momento sem cura. Descrita em 1907 por um médico alemão, ela é considerada a forma mais comum de demência em pessoas acima de 65 anos, sendo responsável por 50 a 60% dos casos. Estima-se que 20 milhões de pessoas no mundo sofram dessa doença. Alguns relatos indicam que 1% dos indivíduos com idade entre 65 e 69 anos, 3% entre 70 e 74 anos, 6% entre 75 e 79 anos, 12% entre 80 e 84 anos e 25% com idade acima de 80 anos desenvolve a doença. Como a expectativa de vida tem aumentado, acredita-se que até 2050 a doença de Alzheimer atingirá 40 milhões de pessoas. Causas: não se sabe ao certo por que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não. Mas o que se sabe é que clinicamente a doença de Alzheimer pode ser definida como um tipo de síndrome demencial, caracterizada por um declínio crônico degenerativo progressivo nas áreas da cognição, função e comportamento, com o comprometimento das atividades diárias. A doença apresenta um curso lento e progressivo, com déficit precoce na memória recente, seguidos pelo desenvolvimento de afasia, apraxia e agnosia após alguns anos. Assim, na maioria das vezes, a doença se inicia de forma insidiosa, culminando com a morte do paciente cerca de 7 a 10 anos após o surgimento dos primeiros sintomas da doença. A morte ocorre, em geral, por complicações cardiopulmonares e infecções. O que causa a doença, em termos gerais, é o acúmulo da proteína amiloide no cérebro, o que inibe uma área do cérebro denominada hipocampo. Além disso, ocorre sequestro de proteínas causando dano aos axônios e assim comprometendo a função dos neurônios. Sintomas: os sintomas do Alzheimer evoluem conforme os estágios da doença, que são: estágio inicial, tem perda de memória, perda de habilidades espaciais e visuais. Forma moderada, dificuldades em falar, insônia, agitação e dificuldades em executar atividades e ações. Forma grave, resistência em executar atividades diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e dificuldade motora progressiva. Terminal, restrição ao leito, mutismo e infecções persistentes. Diagnóstico: não existe uma forma específica para diagnóstico da doença de Alzheimer, mas o diagnóstico é obtido com os sintomas do paciente. Uma das formas de diagnóstico é por exclusão de outras doenças mentais. Não existe um marcador biológico para essa doença, mas exames de imagem e avaliação neuropsicológica podem ajudar na exclusão de outras doenças. Tratamento: o tratamento de um paciente com doença de Alzheimer pode ser muito penoso, portanto, é importante que quem é responsável por esse paciente tenha ajuda para não ficar sobrecarregado.
Assim, a partir de certo ponto, é essencial ter ajuda para cuidar do paciente. Existem medicamentos que ajudam a controlar o avanço dos sintomas, podendo oferecer mais qualidade de vida para o paciente. Mesmo o Alzheimer não tendo cura, as medicações ajudam no alívio e conforto. Como prevenir a doença de Alzheimer? Para a prevenção de doenças degenerativas neurológicas progressivas, como o Alzheimer, o ideal é tentar manter um estilo de vida saudável. Existem estudos que demonstram que uma vida saudável e ativa pode minimizar o surgimento dos sintomas e retardar a progressão da doença. Assim, algumas ações são importantes. Faça atividade física aeróbica regularmente. Tenha uma alimentação saudável, baseada em alimentos naturais, rica em ômega 3. Evitar fatores de risco de doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão e dislipidemias. Não consuma álcool nem fume. Mantenha vínculos afetivos e sociais ativos com vida social. Faça tratamento adequado para depressão. Embora a doença de Alzheimer seja uma doença neurológica progressiva, sem cura e que evolui para a morte, é importante que o paciente receba os cuidados adequados e que quem é responsável por esse paciente receba ajuda no cuidado. Preservar as relações pessoais a longo prazo é importante para que a evolução da doença seja mais lenta, mantendo o máximo possível a independência do paciente. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!